Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje teremos Tocho Léo Carvalho para falar sobre como viver o sucesso consciente. Como é que é esse sucesso consciente? Tocho daqui a pouco vem para falar, para a gente explicar tudo. E lembrando vocês de que compartilhar, se inscrever no canal, curtir, ajudar que toda essa informação seja passada adiante, porque o que eu sempre falo? Quanto mais despertos no mundo, mundo melhor teremos para todos. E é isso o meu propósito, trazer conhecimento. E, inclusive, vou fazer já meu jabá, minha propaganda do meu livro. Meu primeiro livro, A Conexão Planetária, o Manual da Conexão Planetária, onde eu venho com todo o embasamento científico de tantas coisas que a gente pensa que é só dos Paranauê, só holístico, místico, que é coisa da cabeça. Não é. É ciência pura. Ah, vamos abraçar a árvore, a doida abraçando a árvore. Não é doida, não, é inteligente. Porque a árvore emana 200 Hz de energia. Um animal, um cavalo, emana 600 Hz de energia. Quando você está em frequência com aquele animal ou com aquela árvore, o que é que acontece com você? Você tenta vibracionar parecido, né? Ele te ajuda. E você também toca na árvore, por exemplo, ou toca numa planta, toca na terra, né? Anda na terra, você troca elétrons, porque a terra é rica em elétrons livres. E o que os elétrons livres fazem? Combatem os radicais livres, que causam o quê? Doença e inflamação. Então, você botar o pé na terra, você equilibra suas células atomicamente, quanticamente. E, de fato, suas células ficam muito mais fluidas, andando de maneira mais correta, diminui a inflamação. Quando tira a foto de infravermelho, você vê um corpo bem mais inflamado. Quando você vai fazer uma caminhada com o pé na terra, pé na areia, pé na grama, 10 minutinhos, você tira outra foto e tá da mesma pessoa, tá bem menos vermelho na infravermelho. Do mesmo jeito, se a gente fizer uma coleta de sangue, na microscopia de campo escuro, a gente tem embasamento científico de tudo, e tudo isso está aqui nesse livro, que é um manual básico que todo ser humano deveria ter para viver como o quê? Como humano. Humano na Terra. Se a gente está vivendo nesse planeta, somos humanos, o qual basicão que a gente tem que fazer? Viver conectado com a nossa moradia. Temos duas moradias. Esse corpo, uma moradia, porque nós somos consciência, tá? E a outra moradia é o quê? O planeta Terra. E essa conexão com o planeta Terra nos faz ter equilíbrio e viver com plenitude. E eu não satisfeita, fiz o Kids. Então, temos também o Manual da Conexão Planetária Kids, que é muito fofucho, tem todas as atividades, a explicação, tem as orientações, porque criança não precisa de explicação, adulta é cheia de crença limitante, então eu venho com embasamento científico em tudo, para não discutir que é Paranauê, é ciência, tá? Criança não precisa de explicação. Então, a criança, eu dou práticas, exercícios básicos de dia a dia. Então, minha gente, imagina, se toda criança tiver um livro desse, que humanidade linda teremos em médio prazo. Médio e longo prazo. Que civilização maravilhosa, conectada com o que deveria ser conectado desde que a gente nasceu e a gente esquece, porque ninguém lembra a gente, ninguém avisa. E o infantil, além de ter toda a explicação, no final tem atividades para eles praticarem. Esse aqui é da minha filha, está todo riscado já. Praticarem, exercitarem, ou cortar, fazer frasezinhas motivacionais. Tem vários trabalhos também de neurociência aqui aplicada, que as pessoas nem sabem que existe e ajuda muito. O poder que nós temos na nossa mente é gigantesco. Cada vez mais a gente precisa saber disso e viver isso com plenitude, com amor, com alegria e com leveza, porque a vida é para ser assim. Feliz, leve, próspera, abundante e saudável. E é isso que eu desejo para o mundo todo, com esse objetivo de vida, e que eu quero muito que vocês participem, gostem disso, me ajudem com isso, para cada vez mais termos uma população, uma humanidade melhor, mais saudável fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E essa é a meta da vida, né? E finalmente vou chamar o meu querido Tocho. Seja muito bem-vindo, Tocho. Prazer enorme ter você aqui. Que alegria, minha querida Guta, que alegria. Para mim é um prazer muito grande participar aqui desse podcast e contribuir, né, com essa missão que a gente tem em comum aí, de continuar nos despertando, porque eu acho que é um trabalho diário, e de apoiar, né, no despertar de tantas pessoas aí no planeta
e que não só pessoas, mas as empresas também, que hoje estão, né, sofrendo aí uma pandemia de saúde mental também, né? Então, é um lugar também que a gente precisa atuar aí para despertar, e no planeta também, né? Então, estou feliz aí com essa nossa conexão, né? Estou feliz em estar aqui. E uma coisa que você já me transmite é isso, que a espiritualidade, o despertar, não precisa ser uma coisa sofrida. Pode ser alegre, pode ser divertido, e pode ser assim como você é, querida. Por isso que eu adoro conversar com gente alegre, divertida e desperta. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu que estou super, Tocho. Obrigada. Gente, o Tocho, eu vou ler aqui, porque Tocho é muita coisa. O Tocho é fundador do Clube da Transformação, do podcast Sucesso Consciente e dos apartamentos Zen. Ele é palestrante, facilitador internacional, especialista em programas de transformação pessoal e organizacional, que ajuda a conquistar mais resultado com menos esforço. Tocho, que arraso. Eu amei. E já adiantei um pouquinho aqui, um brevezinho do que você faz, o que você é, mas fala para o pessoal a tua história, como é que você chegou nesse mundo de tanto auto-amor, autocura, de ajudar o próximo, desse sucesso consciente também. Conta para a gente. Ai, Guta, no dia 24 de janeiro de 1976, eu cheguei nesse planeta aqui, né? Como Leonardo Alves Carvalho. E até me emociono aqui, né? E queria honrar aqui meu pai, Fernando Carvalho da Silva, e minha mãe, Maria Dulce Alves da Fonseca, por ter me trazido aqui para esse mundo, né? Honrar também todos os meus ancestrais, todos aqueles que vieram antes, né? E todos os seres aí que me permitiram chegar aqui nesse planeta, querida. E desde esse dia ali, né? Eu vim com o Kim ali, Guerreiro Solar Amarelo, né? Kim 256 do Tzolk'in, ali da Lei do Tempo, e eu sinto que parte da minha missão é questionar, né? Questionar. E usar a inteligência, né? Questionar, porque o meu guerreiro, ele é um guerreiro que ele não luta com armas, ele luta com inteligência, né? E ele gera a intrepidez, a coragem. E eu acho que foi uma das coisas presentes aí ao longo da minha jornada, né? Aí, com 9 anos de idade, eu nasci em Brasília, né? Vou completar 50 anos agora em janeiro, do calendário gregoriano, e com 9 anos de idade eu me tornei governador mirim de Brasília, né? Eu participava de um programa lá chamado Carrossel, que era todo domingo ao vivo na televisão. Ou seja, de alguma maneira a comunicação já estava presente ali na minha vida, né? Já tinha isso ali comigo. Eu gostava de brincar de rádio, que eu brincava que era rádio PRK30, né? E hoje eu tenho um podcast também que você está convidadíssima para estar com a gente lá no Sucesso Consciente, no Clube da Transformação. E quero também dizer que eu adorei, amei. E aí, eu brincava disso e também gostava de brincar de banco imobiliário. E não é à toa que hoje eu tenho os apartamentos Zen também, que são apartamentos que eu alugo por curta temporada, né, nas plataformas aqui em Floripa, em São Paulo, onde tem toda uma pegada diferente. Tem mandalas pintadas na parede, tem, né, cristais, plantas naturais, né, como você está vendo aqui, que eu estou em um deles aqui de Floripa agora. Então, eu acho que uma coisa que é muito válida para todos nós também é a gente olhar para a nossa infância e ver o que é aquilo que a gente gostava de fazer, né? O que trazia alegria para a gente, né? E eu sempre que as pessoas quiseram me colocar numa forma, eu sempre fui rebelde, entendeu? Eu falei, não, mas espera aí, isso aqui não, eu tenho que fazer isso por quê? E eu sempre questionei, né? E aí eu fui, com 12 anos, eu comecei a trabalhar no Autorama, que era Autorama de pista grande ali. Aí depois eu me tornei ciclista, triatleta, e com 16 anos eu comecei a trabalhar junto com a minha mãe na Amway, que era uma distribuidora de produtos, né, americana, não sei se chegou a conhecer, Guta, que distribuía vários produtos, tinha uns produtos maravilhosos lá também, e lá na Amway eu conheci um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E ali talvez foi um primeiro, assim, grande despertar ali para mim, porque eu queria ter sucesso, né? Eu já sabia que eu tinha vindo aqui, não era para ser mais uma pessoa. Eu achava que eu podia fazer diferença aqui para mim. Só que eu não queria ter o sucesso só do jeito tradicional. Eu queria ter sucesso, eu queria crescer, né? Eu queria contribuir para o planeta. Só que eu questionava muito, entendeu? Então, o meu questionamento era um volume acima da média. E aí me deram esse livro, né? Falou, esse livro aqui pode te ajudar. E realmente o livro me ajudou
né? O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que muita gente tem preconceito também, igual você fala aí dos Paranauê, né? Acha que é um livro de autoajuda, acha que é um livrinho qualquer, mas não é à toa que esse livro tem mais de 100 anos, é um dos livros que mais vendeu no mundo, porque o livro é psicologia aplicada, né? O Dale Carnegie era um cara à frente do tempo. Ele escreveu o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver na época que não existia burnout, não existia essa quantidade de doença, nada disso, né? Então, aí eu me conectei muito com esse livro, que me ajudou, e eu fiquei sabendo que teria a primeira turma do treinamento da Dale Carnegie em Brasília, que tinha um treinamento. Eu falei, nossa, eu vou fazer esse curso, né? Aí fui lá, fui o primeiro a me inscrever e fui o primeiro a desistir também, porque eu achei que tinha muita gente, eu queria já um coach, um mentor, assim, uma mentora, assim, igual você, para me ajudar, mas não tinha isso na época, entendeu? E aí, acabou que eu voltei depois, né? Porque imagina que eu tinha 17 anos, né? E aí eu encontrei com o meu instrutor e voltei a fazer o curso em Goiânia, já com 18 anos. E aí eu completei esse programa, né? O curso de 12 semanas da Dale Carnegie. E aí eu entendi que eu estava ali para aprender com as outras pessoas, e não só com o instrutor, entendeu? Que eu estava ali para compartilhar com as outras pessoas daquele campo, daquela egrégora. Lógico que eu não tinha esses nomes na época, né? Mas de alguma maneira eu já acessei isso. E essa humildade que a gente precisa ter para poder crescer nesse processo. Porque eu era garoto prodígio, né? Então eu era já diferente das outras pessoas. Só que o universo, né, e Deus, ele vai te moldando, vai falando, é por aqui, amigo. E aí as pessoas me criticavam, Guta, porque eu queria ser empresário. E eu tinha uma empresa de produtos, sabe aqueles bonequinhos que nascia cabelo de grama? Não sei se você já viu isso. Então Sim. Eu vendia isso também. Eu tinha uma empresa de representação de produtos, tá, de brinquedos, e aí eu vendia esses bonequinhos. A pessoa, você tem cheque ouro porque sua mãe tem, seu pai tem, você tem cartão de crédito porque seus pais têm. Aí eu decidi, na última sessão do treinamento, rasgar esse cheque, rasgar talão de cheque, rasguei cartão de crédito, falei, olha, gente, eu estou indo para Belo Horizonte, vou começar minha vida toda de novo, do zero. E aí me veio essa intuição que eu tinha que ir para Belo Horizonte, né? Esse chamado ali. E eu fui conversar com o meu instrutor, almocei com ele, e aí eu falei de algumas possibilidades de ter uma empresa de representação, alguma coisa. Ele falou, olha, eu te convido para trabalhar na Dale Carnegie, né? Inclusive, ele é o Louis Burlamac, não sei se você já ouviu falar dele, mas ele escreveu um livro maravilhoso chamado Flua, ele tem um treinamento chamado Flua hoje também. E aí ele falou, olha, por que você não vem trabalhar comigo? Eu falei, como assim com você? Não, na Dale Carnegie. Eu falei, você tá louco, eu fui um participante rebelde. Ele falou, mas você tem duas qualidades que me interessam, a coragem e o entusiasmo. E aí me traz uma outra lição, a importância, né, que tem a ver com sucesso consciente, da gente valorizar os pontos fortes nossos e das outras pessoas. E ali ele me viu, me reconheceu e falou, tá bom. Aí eu comecei uma carreira de 15 anos na Dale Carnegie, que começou com desenvolvimento pessoal, né? De cursos ali, de programas trabalhando autoconfiança, comunicação, falar em público, autoestima, né? Relações humanas. E aí depois eu acabei migrando mais para o organizacional, porque era uma coisa que a minha alma gostava mais de fazer, trabalhar com as empresas. Né? E eu gostava de fazer os projetos nas empresas, então eu atendia os grandes bancos lá em Brasília, então era maravilhoso. Só que aí, paralelo a isso, o Louis Burlamac, que é uma pessoa que despertou, né, para o mundo espiritual ali antes de mim, né? Ele já participava de retiros, de outras coisas, e eu, quando eu fui para Brasília, aí eu saí de Belo Horizonte e fui para Brasília. Quando eu fui para Brasília, eu já tinha ali, acho que 20 anos, 20 para 21 anos. Aí eu ia assumir como gerente, gestor da Dale Carnegie em Brasília. Você imagina, comecei a ficar estressado, né? Meu cortisol aumentou ali, lógico que eu não tinha consciência disso também. Aí eu vi um cartaz assim no shopping, meditação transcendental. Eu falei, pronto, é isso que eu vou fazer. Vou aprender a meditar. E aí foi a primeira vez que eu meditei na vida. E aí eu fiz o curso, meditei a primeira vez e de lá para cá nunca mais eu parei de meditar. Né? Então, ou seja, tem 30 anos ali que eu medito. E para mim é uma ferramenta que ancora, né, a minha vida. E aí, para resumir um pouco da história, né, que eu senti de trazer essa base aqui, aí foram 15 anos ali na Dale Carnegie fazendo os programas de transformação pessoal e organizacional, que eu chamo hoje de transformação, né? E aí chegou um momento que fechou meu ciclo. Falei assim, olha, eu fui participar de um retiro chamado Avatar, foram 7 dias, onde eu trabalhei muito sistema de crenças, que é uma coisa que você citou agora também na sua abertura, né?
E ali eu olhei para minha jornada, aí eu bati o olho, eu tinha 200 gravatas e falei assim, não quero mais trabalhar de gravata, já fechou meu ciclo agora na Dale Carnegie, agora eu quero fazer outras coisas. E aí eu decidi sair, eu era um dos 3 instrutores, melhores instrutores do mundo, eu era instrutor de todos os treinamentos da Dale Carnegie, e tomei aquela decisão de sair, depois de ficar 2 dias chorando depois do carnaval, depois desse retiro, e mexeu muito comigo. E aí eu tirei um período de sabático de 2 meses e comecei a fazer projetos para General Motors, que eu já fazia, né, pela Dale Carnegie algumas coisas, mas eu decidi me jogar ali para os programas de transformação organizacional. E aí foi uma outra jornada ali que foram 15 anos ali, que foi uma parte paralela, com a GM, aonde ali a gente fez vários projetos de transformação, onde, por exemplo, a gente colocou o mecânico para atender direto o cliente, que era um paradigma, as pessoas não acreditavam que isso era possível, entendeu? Achavam que o mecânico não sabia falar, tudo mentira, fala melhor do que a gente, ele fala do que ele entende, né? Então, foi lindo esse processo também. Só que aí, eu nunca mais parei meu processo de despertar espiritual também. Então, continuei participando de retiros, fui fazer formação de terapeuta renascedor com a Ramiata, que é outra pessoa maravilhosa, que eu honro muito, né? Que foi que eu fiz esse curso do Avatar. E aí, nesse processo de despertar, não parou mais. E aí, eu fui descobrindo que cada coisa que eu pegava, e eu sou igual a você, eu conheço, eu quero compartilhar. Cada coisa que eu acessava, cada ferramenta, respiração, aí eu ia lá e colocava respiração nos programas também, né? Constelação, eu ia lá e colocava constelação nos programas também. Então, imagina que mais de 20 anos atrás eu já colocava o pessoal da GM para respirar e para meditar. Então o pessoal achava que eu era um ET, né? Hoje todo mundo já tem certeza, então por isso que eu já me apresento direto, entendeu? Eu já falo meu KIN, já meu Instagram é tocho.256 e tá tudo certo. Então, aí o que acontecia com isso? As pessoas achavam estranho, igual você falou de abraçar a árvore, né? Mas dava muito resultado. Então não tinha como as pessoas argumentarem, né? Então eu já via que esse negócio de ficar correndo atrás de meta, botar pressão, não funcionava. Entendeu? Então, desde aquela época que eu já implementava as práticas, né? Para cuidar da saúde, para poder cuidar do nosso bem-estar, para poder cuidar do nosso equilíbrio. Porém, Guta, eu acabei não olhando para uma parte importante minha, que era o corpo. E acabei ficando com 130 quilos, né? E aí, com 130 quilos, aí ajudei a montar a Universidade Chevrolet, que foi um outro sonho realizado ali, né? A gente montou o programa de liderança, ajudou a dar vida ali para a Universidade Chevrolet no Brasil. Mas aí eu estava de um jeito que eu estava muito grande, muito pesado, e todo mundo falava que eu tinha que melhorar, que eu tinha que crescer. Até que um argentino chegou para mim e ele não falou para mim que eu precisava emagrecer. Ele chegou para mim e falou assim, tem alguma coisa errada com você? Eu falei, o que é? O que foi? Eu conheci esse cara no workshop, nunca mais eu vi ele na vida, Guta. Ele falou, não era só para veio você para falar esse recado. Não era para você ser gordo. Eu falei, por que você está falando isso, amigo? Ele falou, não, porque você é muito inteligente para ser gordo. E aí foi tipo um tapa na cara, né? Eu falei, como assim? Inteligente para ser gordo? Aí eu pensei, né? Respirei e falei, esse cara tá me chamando de burro mesmo, né? Eu falei, mas por que você tá falando isso? Ele falou, não, porque você tá me contando dos projetos que você faz nas empresas, né? Igual eu te contei agora. Então, assim, não entendi por que você não usou sua inteligência para cuidar de você, né? Aí eu falei, é verdade, amigo, você tá certo, viu? Aí eu decidi montar um programa de transformação para mim, igual eu faço nas empresas, que eu monto um time de transformação, tem toda uma metodologia. Falei, vou fazer isso para mim. Aí procurei o Nuno Cobra, que era o treinador do Senna, o filho dele, que foi meu treinador. Aí eu busquei uma médica integrativa maravilhosa, que era a Sabrina Reupa, que me ajudou. Aí eu montei o meu time de transformação, a Andréa Peruso, que era, né, a neurocientista e também consteladora, trabalha com a parte sistêmica. E aí, depois de 2 anos, esse projeto foi sucesso, que eu fui de 130 quilos para 66 quilos. Mas mais do que peso, eu tomava 10 tipos de remédio diferentes. E aí, hoje eu não tomo nenhum, não tomo nada. Só tomo floral e uso óleo essencial, entendeu? Então, e piso na grama também e abraço árvore todo dia. Então, olha eu aqui, ó. Funciona. Sou dessas. E aí eu fiz esse projeto de transformação, que foi maravilhoso para mim, né? Mudou minha vida. E continuei seguindo o Despertar, fazendo retiro, participando de congresso, e não parei mais, né? E aí, fechou o meu ciclo na GM e eu abri um ciclo novo na Nissan,
aonde lá eu fiquei 7 anos fazendo um outro programa de transformação chamado Ser Nissan, que foi um outro programa muito lindo, muito especial, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, né? Aonde a gente transformou a maneira que eles atendem o cliente através do aumento do nível de consciência dos colaboradores, dos líderes e do próprio cliente. Então, aí eu já tinha mais ferramentas, né? Eu já tinha Constelação como ferramenta, tinha outras ferramentas juntos. Aí a gente fez, só para te dar um exemplo, né? Imagina que uma empresa japonesa é cheia de padrões. Então, ela tinha padrões de atendimento, jeito de atender o cliente. Porém, aqui no Brasil, eles estavam com muita dificuldade de engajar os concessionários para cumprir com esses padrões. Porque eles queriam fazer ser cumprido de um jeito japonês, ou seja, obrigando, entendeu? Ou com a disciplina só, mas não ia funcionar. Então, depois eu fiz um diagnóstico, eu cheguei para eles e falei, olha, o que está acontecendo é que vocês têm uma auditoria e vocês estão colocando medo nas pessoas. E através do medo, as pessoas não vão se engajar. As pessoas se engajam através do amor, através do propósito, né? Através da consciência. E aí eles falaram, tá, não, faz sentido. Mas o que nós vamos fazer? Eu falei, tirar a auditoria. Aí eles se assustaram, né? Falaram, mas como que você tem coragem de vir numa empresa japonesa e falar para a gente tirar a auditoria? Eu falei, a mesma coragem que vocês tiveram de perguntar minha opinião, né? Entendeu? E aí eu mostrei para eles, aí virou um japonês lá e falou, mas você me garante que vai funcionar sem auditoria? Eu falei, não. Mas eu te garanto que com auditoria não está funcionando, porque senão seu resultado já estaria melhor, né? E aí ele falou, é verdade. Eu falei, vamos experimentar, vamos dar uma oportunidade, vamos experimentar fazer diferente. Aí a gente começou, através de um jeito colaborativo, a eles mesmos revisarem as ferramentas que eles usavam. Então, tiramos a auditoria, colocamos um outro processo de calibração, que é como se fosse uma constelação, fazer a pessoa olhar para o próprio processo dela e ela se auto-perceber, trabalhar a autoconsciência dela. E também a gente trabalhou a consciência do cliente, para ele entender por que existiam processos ali que eram para ajudar ele, não contra ele. Para deixar um carro para fazer revisão na Nissan, eram 14 assinaturas que o cliente tinha que fazer. Então, a gente simplificou esse processo, entendeu? De 14 foram para 2. Então, foi todo um trabalho. Só que quem fez isso não fui eu, foram eles. Eu só fui o facilitador desse processo todo, né? E aí foi muito lindo, Guta, para fechar essa história, né? Que eu te falei que era um pouquinho longa, mas eu acho que mas estou adorando, porque dá vários exemplos também das pessoas reconhecerem na sua vida de como elas podem direcionar de maneira positiva. Estou achando ótimo. E aí, esse programa que foi muito questionado no começo, ele depois virou benchmarking global para a Nissan, foi exportado para 38 países, e eu tenho a alegria de dizer que hoje ele completou 10 anos agora esse ano. Eu participei de um dos workshops lá, né, para celebrar esse momento. Isso prova que a gente consegue transformar pelo amor e não só pela dor. Né? Tem muita gente, pessoas, empresas que até hoje acreditam que a transformação só pode ser feita pela dor. E eu não acredito nisso. Por isso que eu gosto muito desse seu jeito leve aí de trazer a transformação, a espiritualidade, e me traz muita alegria. E aí eu decidi, depois de 7 anos, no auge do programa, eu senti no meu coração novamente que eu tinha um outro chamado, entendeu? E uma antiga companheira que eu tinha, a Svara, falava, Tocho, você não pode ficar numa empresa só. Porque eu não era funcionário da Nissan, nem eu era funcionário da GM. Eu atendia, às vezes, uma palestra, um workshop, algumas empresas, mas esses programas tomavam muito o meu tempo e a minha energia, né? Imagina que era uma rede de concessionários inteiro, né? Na Nissan, depois 38 países, era muita coisa. Aí eu decidi sentir no meu coração que... Aí ela me falou, você tem que levar isso para mais gente. Não pode ficar numa empresa só, né? Você tinha que fazer um programa pelo Brasil. Aí eu falei, tá bom, deixa eu ver o que eu vou fazer, né? Aí me veio o Clube da Transformação. Aí eu abri o Instagram, eu falei, eu vou fazer, mas eu não vou fazer sozinho. Eu vou trazer mais gente comigo, entendeu? Porque eu queria que as pessoas conhecessem não o que eu aprendi, eu não queria eu montar minha mentoria, eu fazer, não. Eu queria que as pessoas conhecessem o Nuno Cobra. Eu quero que as pessoas conheçam o seu livro, mesmo eu não tendo lido ele ainda. Porque eu já entendi o conceito e já comprei. Eu quero que as pessoas conheçam pessoas como você. E aí eu comecei a falar, eu vou montar um clube onde eu vou integrar todas as pessoas, produtos, serviços, metodologias, né? A gente falava aqui dessa empresa aqui da Mata agora, que são produtos maravilhosos também. Maravilhoso. Conheço, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que as pessoas não conhecem, que pode ajudar a vida dela. Eu já provei, ele é gostoso, e ele é saudável, e ele é gostoso, ele é muito saboroso. É maravilhoso. Um óleo essencial. Quando eu cheirava óleo essencial,
Há 20 anos atrás, a pessoa achava que eu estava usando droga. Aí hoje, ainda bem que a aromaterapia já se desenvolveu, então já não é uma coisa tão louca também. Aí eu decidi, Guta, não continuar com o projeto com a Nissan. Foi uma decisão difícil de tomar, né? Porque eu tinha um contrato ali dos sonhos ali também, eu tinha, né? E eu adorava, e o programa estava indo muito bem. Mas eu acho que a melhor decisão para a pessoa, o melhor momento para a pessoa tomar uma decisão de transformar, de mudar, é quando as coisas estão bem, não quando as coisas estão ruins. Porque muita gente espera ter um problema para poder transformar, ou espera ficar ruim, espera ficar grave. E eu vejo que na nossa vida tem vários sinais que a gente vai recebendo, que mostram que o caminho nosso é outro agora, já tem uma estrada nova te chamando. E aquela estrada nova chama e a gente precisa atender esse chamado. Aí eu decidi não continuar com esse programa, né? Fiz uma transição para fazer o Clube da Transformação. Aí de lá para cá eu passei por muitas coisas, né? Depois eu tive uma outra companheira, a gente ficou junto 3 anos, que foram 30 anos em 3, que ela chegou a ser minha sócia no Clube da Transformação, no podcast Sucesso Consciente também. Aí a gente decidiu fazer um processo de transformação consciente, que durou 1 ano, para se separar como casal, como sócio. E aí eu acabei me mudando para São Paulo, né, de Floripa para São Paulo, que eu adoro viver no contrafluxo. E tinha um estúdio de podcast também que eu levei para São Paulo, decidi fechar meu estúdio também, porque minha alma é viajante, minha alma quer ser livre, igual eu te falava, né? E agora estou muito feliz, porque quando eu me abri para isso, o que aconteceu? Comecei a ver várias possibilidades. Por exemplo, eu gravei podcast lá no Congresso de Felicidade, gravei várias entrevistas também. Agora estou fazendo aqui um podcast online com você, né? Que você me convidou na semana que eu decidi fechar meu estúdio. Que eu gravei lá com a Vânia. Eu acho. Foi? E que eu comuniquei. Então, é tudo sincrônico, né, irmã? É isso. Então, assim, agradeço a paciência que você teve de me escutar e de todo mundo, mas eu senti hoje aqui que valia eu trazer meio que essa história completa para você. Com certeza, Tuxo. A sua história é belíssima e graças a Deus, não é de altos e baixos, de muitos altos, mas de muita decisão, né? E essa questão da coragem, da decisão de agir é algo que falta muito. A comodidade, o conforto. Eu falo por mim, que tem meu trabalho, né, da clínica, no consultório, e quantas vezes a minha mãe chega para mim, vai ter um concurso. Eu digo, mãe, para que eu quero concurso? Não, mas ganho o dinheiro certo. Eu digo, tá, mas eu ganho muito mais no meu trabalho. Não, mas seu trabalho é instável. Eu digo, sim, porque depende de paciente. Tem mês que é melhor, semana que é melhor, tem semana que é pior. Tem dia que é ruim, tem dia que é bom. Tem dia que eu atendo o dia inteiro, ganho dinheiro, às vezes, do mês todo. Tem semana que eu não atendo ninguém, que parece que deu o deserto na cidade. Não tem ninguém. Mas outra semana foi maravilhoso. Então, realmente, é instável. Mas, às vezes, em um dia, eu ganho o dinheiro daquele concurso todo. E eu tenho minha mobilidade, eu do jeito que eu sou feito você, assim, bem dinâmica, eu ia ter uma depressão, com certeza, num concurso. Né? Presa naquele horário, naquelas funções, naquelas obrigações que provavelmente não era o que eu desejo para a minha vida. Então, isso é uma coisa muito do brasileiro, né? Ter o seu concursado, ter a estabilidade, mesmo que você não consiga crescer tanto financeiramente, ficar ali. Eu digo, não, mãe, eu prefiro 1000 vezes tentar para ter um pouco mais e ter uma vida mais confortável e ter minha dinâmica e ter minha flexibilidade, né? Eu tenho um consultório em São Paulo, em Recife, então eu já fico lá e cá. Aí já fiz o podcast online, porque eu consigo ter mobilidade e chamar pessoas do planeta todo. Né? Já entrevistei gente do Japão, já da Austrália, Canadá, São Paulo, a maioria. Já entrevistei um pajé maravilhoso, no meio da floresta, ele estava, botou o celular numa árvore e a gente fez a entrevista, foi incrível. E, assim, eu vejo que essa parte da internet nos traz um não limite de geografia, né? A gente tem é ilimitado, e a gente consegue ter mais mobilidade. E essa coisa de trazer o direcionamento para as pessoas é fundamental. Primeiro, a gente se cura o tempo todo, né? E até no meu livro eu falo que isso vai fazer super sentido para você, que no meu livro eu falo também muito de neurociência, e um dos capítulos é como fazer seu cérebro trabalhar melhor maneira para você mesmo. Porque as pessoas não sabem que quando você tem um assunto X,
Se você só lê, você absorve 10, 20% daquela informação. Se você lê e ouvir e assistir, por exemplo, aqui está assistindo, você consegue absorver mais tanto, porque o cérebro consegue captar mais informação. Se a gente debater o assunto também, mas se você estiver ensinando aquele assunto, você absorve 98, 96% daquele conteúdo. Então, quanto mais a gente fala, a gente ensina, a gente palestra, mais a gente evolui, porque a gente aprende muito mais. Vem insight, vem lembrança que você leu, vem coisa, vem informação, e você fica muito mais inteligente e sabendo muito mais daquele conteúdo. E o seu trabalho trouxe isso para você demais, por isso que também você não conseguia parar, porque você tinha muito mais coisa na sua cabeça que você tinha antes. Quanto mais você ensinava, mais você aprendia também. E a gente vai buscando a autocura, o autoamor, que é eterno, né? Não tem como. Quando a gente acha que já aprendeu um bocado, você, eita, lei do tempo, lascou, vamos embora agora, produção, e toma estudar, que é um negócio mais complexo, mas é maravilhoso, tem total sentido, né? Você é o guerreiro, começou lá amarelo, eu sou espelho magnético branco, então a gente tem. E a galera faz, é o quê? Vocês são o quê? Faz mal, não, deixa, não precisa entender. Só ouve que tá tudo certo, é tudo código. E a gente vai evoluindo, evoluindo, vira um Pokémon, tá tudo lindo, tá tudo certo. E se a gente decidir mudar novamente, ou de local, ou de trabalho, tá tudo certo. Eu nunca na minha vida, juro por Deus, eu nunca na minha vida imaginei ser escritora. Nunca, nunca. Do nada, ano passado, me deu um clique, eu tenho que escrever um livro. Por quê? Porque eu estou tendo muito conhecimento e eu não estou passando o suficiente. Eu preciso escrever para poder dar aquele conteúdo para as pessoas. Então, eu me senti como obrigada a fazer. Então, eu fiz, aí depois o adulto tem muita crença, é muito difícil. Eu tenho que ver com muito embasamento científico, para muita comprovação, isso é cansativo. Aí eu disse, eu vou fazer para criança, porque criança não tem esses julgamentos. Então, ela já vai receber isso aqui melhor. Então, vamos tentar criar uma população melhor daqui a médio prazo, não curto prazo, porque tem que esperar esse povo crescer, né? Mas tem que também introduzir. E a gente vai aprendendo. Nunca na vida imaginei fazer isso. E estou fazendo, e está tudo bem. O pessoal fala, você é louca, você mudou essa questão, né? Você mudou, eu mudei, que bom. Porque eu estou sempre em evolução. Eu sou um ser mutante, como todo mundo é. Que bom que eu tenho coragem de agir. Não fico só pensando e desejando. E isso é muito, eu acho, uma questão meio quase sine qua non, né, de sine qua non para o sucesso consciente, né, Tocho? Essa atitude de agir. Sim, querida, sim. Acho que é importante, mas eu acho muito importante a ação consciente, né? Por isso é que eu gosto muito dessa palavra do Zen, né? Porque eu acabei montando os apartamentos Zen, né? Mas o Zen, para mim, ele não é só ficar tranquilo. O Zen, para mim, tem um significado muito importante, que é a tranquilidade também, mas é a ação correta, a ação consciente, né? A reta ação. Ou seja, isso é muito importante, eu acho. Então, tem muita gente que, às vezes, é muito bom para agir também. É muito rápido, mas, às vezes, termina tomando ações que são inconscientes, né? E aí eu acabei descobrindo, Guta, que nessa minha nova fase, eu agreguei a transformação pessoal, organizacional, que eu já trabalhava, e aí agora eu estou somando com a transformação planetária. E não é à toa que eu estou aqui junto contigo agora, né? Então, por quê? Porque eu entendi, eu demorei um tempo, mas um dia que eu estava gravando um podcast com um amigo, eu entendi, me veio isso, que eu fui convocado não para fazer um programa pelo Brasil, mas para participar de um projeto de transformação planetária, que é o que a gente está vivendo nesse momento. Isso. Então, fui convocado e estou aqui junto contigo, minha irmã. Tamo junto. E para mim, o sucesso consciente, eu queria só fazer um comentário rápido, porque eu tive um retiro lá no Chile agora, com um médico maravilhoso, o Dr. Rodolfo Neira, e ele me trouxe uma frase que eu adorei, e eu acho que tem tudo a ver com o que você falou ali, né? Será que eu vou ser funcionário público, ou você empreendedor, ou você profissional liberal, ou você mentor? Eu acho que a gente tem que ser aquilo que faz o nosso coração vibrar. O Osho dizia, quando houver opções, faça o que faz seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que traz o nosso maior entusiasmo, como diz o Bachar, né? Fazer aquilo que nos traz alegria, né? Então, isso é que faz sentido. Porque se você fizer qualquer coisa, seja ser um profissional liberal, seja ser um funcionário público, que você não está mais feliz, aí ele trouxe, né? Você tem duas opções. Ou você vai continuar na escravidão com segurança,
ou você vai trocar pela liberdade com a adversidade, entendeu? Então, todo mundo quer ter a nossa vida, de viajar e tudo mais, mas a pessoa não quer arrumar mala, entendeu? Não quer ter o rolê de esperar no aeroporto, de ter um voo que foi cancelado. Todo mundo quer ter um podcast, mas ninguém sabe aqui que é a terceira vez que a gente está tentando gravar esse podcast, né? E apagou a luz, aí ontem teve outro desafio, agora nós estamos aqui, né? Então, é essa diversidade que faz a gente seguir em frente. E para mim, o sucesso consciente, que é a bandeira que eu defendo hoje, né? É o sucesso além do sucesso. É o sucesso de não só buscar fama, dinheiro e poder. Porque eu conheci várias pessoas, você deve ter conhecido também, que chegaram na fama, no dinheiro e poder e não foram felizes, não? Então, muitas pessoas. Por quê? Porque sempre vai ter o próximo passo, sempre vai ter o próximo passo, sempre vai ter uma nova coisa para eu comprar. Então, o sucesso consciente, ele não exclui o sucesso tradicional. Fama, dinheiro e poder são muito bons, está tudo certo, mas não é só isso, né? É muito mais do que isso. Né? Então, é a gente cuidar da nossa saúde, porque não tem como ter sucesso consciente sem ter saúde. Por isso que eu adoro esse nome do podcast, Saúde Desperta. Né? A gente cuidar das nossas relações. Né? Por isso que tem pessoas que têm muito menos dinheiro, mas são muito mais felizes. Então, eu tive agora a alegria de entrevistar o tal Ben Shahar também lá no Congresso de Felicidade, que é o professor da Universidade de Harvard, né? Que começou essa ciência da felicidade. E é muito interessante, né, Guta? Porque você pega o pajé, ele vai lá e fala a mesma coisa. Aí vem o tal Ben Shahar e fala, não, agora nós vamos chamar isso de ciência da felicidade e tem a chancela de Harvard. Aí o cara acredita, entendeu? Mas por que o cara não acredita na autoridade ancestral de um pajé? Entende? Estava tudo já pronto. Claro. A gente esqueceu e tirou a validade daquilo, né? É inacreditável. E virou, assim, preconceito até, né? Até hoje tem pessoas que ainda falam, isso é programa de índio, como se o indígena não tivesse uma sabedoria, né? Como se fosse uma pessoa do inclusive, a sabedoria deles. É isso. Então, assim, hoje eu vejo que o nosso papel é integrar tudo isso. Por isso que eu fico muito feliz que você, por exemplo, continua atendendo, né, como profissional de saúde, porque as pessoas têm que integrar, né? Eu tive uma mentora, não sei se você conhece a Luana Ferreira, do Negócio com Alma, que ela fala isso, integrar tudo, integrar as profissões, né? Integrar a ciência com a espiritualidade, com a prosperidade. E isso, para mim, é um sucesso consciente, a gente viver em harmonia, tendo sucesso hoje, aqui e agora, não é um lugar onde eu quero chegar. O sucesso consciente é para ser vivido, e não para ser buscado. Né? A gente pode viver. Isso aqui para nós é um sucesso. Não sabemos quantas pessoas vão olhar isso, vão assistir. Não vou dizer que não importa, porque eu quero que isso chegue para mais gente. Eu vou ajudar a distribuir, eu vou mandar o link para uma quantidade de pessoas. Mas não é por isso que eu estou fazendo isso aqui. Né? Eu estou fazendo isso aqui primeiro por mim, porque como você falou, quanto mais eu compartilho, mais eu recebo. E queria muito te conhecer ainda melhor ainda também. Estou tendo essa oportunidade aqui de fazer isso aqui gravando contigo. E vai ser uma alegria te receber no meu podcast também, querido, que eu tenho várias perguntas que eu quero te fazer também. Eita, a conversa vai ser longa, vamos ter sim. O que eu estava pensando também, assim, o que você falou, de trazer para a vida de paralela, digamos assim, porque nem todo mundo virou, de fato, um espiritualista, uma pessoa que trabalha com isso. Eu era uma pessoa que só estudava, era estudiosa dos assuntos, praticante, mas não trabalhava. Foi quando eu comecei, tem 1 ano e meio, mais ou menos, com o podcast. Né? Foi a primeira coisa que eu fiz. Depois foi o livro e palestra e tudo mais. E eu trago muito isso. Inclusive, foi engraçado que ontem eu estava no consultório e eu estava atendendo uma paciente e ela começou, Guta, tu viu 13 Atlas? Porque a galera sabe que para mim pode falar o que for, que eu tô assim, vamos falar. A gente começou a falar de nave, de ET, um bocado de doideira. Aí outra paciente passou no corredor para acho que no banheiro, sei lá, e ela ouviu um pouco da conversa e ela quis bater para entrar para bater papo também sobre o mesmo assunto. Aí terminou que ela esperou sair a paciente, depois ela, Guta, eu tava louca para entrar, para a gente ficar discutindo esse assunto, eu tava adorando vocês conversando sobre essas coisas, porque eu não converso isso com ninguém, porque o povo tem preconceito, as pessoas não sabem. Eu digo, ai, gente, é tão cansativo isso, é tão cansativo você não ser o que você é, né? É tão cansativo você se policiar e não agir da maneira que você gostaria de agir, porque esse planeta né, tantas crenças, feito você falou de sofrimento, né, o que a gente sempre ouve, no pain, no gain, né? Se eu não sofro, eu não ganho. Se eu não tenho sofrimento, não tenho dor, eu não ganho. Oi? Não tem nada a ver.
é para ser fluida, é para acontecer tudo tranquilo. A física quântica prova claramente isso. E o mundo, o governo, a sociedade faz o quê? Tem que sofrer, tem que se lascar. Mas não é isso, né? O fluxo da vida é E outro. tem uma frase do Nuno Cobra que você vai gostar se você não conhece ela, que é a base da metodologia dele. Que ao invés do que a maioria dos personal trainers falam, né? No pain, no gain, sem dor, sem ganho, ele fala sem dor, mais ganho. Que é exatamente o que eu acredito. E eu sou a maior prova disso, porque eu emagreci o que eu emagreci sem fazer cirurgia, sem fazer dieta, sem força de vontade, porque eu não acredito só na força de vontade, porque a força de vontade ainda é uma força que você tem que fazer. Que se um dia ela faltar, já era. Então eu acredito muito mais na força da consciência, né? Porque é uma transformação primeiro na consciência. Aí sim, óbvio, a disciplina é um fator importante, sim. A consistência, que é outro fator importante. Então, por exemplo, eu fiz todo esse processo com caminhada, entendeu? Caminhada, floral, nutrição consciente, né? Baseada em plantas e prazer, alegria, né? De fazer essa transformação, alegria. Isso, acho que tem que ser leve, pode ser leve, não é nem tem que ir, né? Pode ser leve, pode ser fluido. E que bom que eu fico muito feliz, Guta, porque a palestra do professor Tal Ben Shahar no Congresso de Felicidade veio provar também cientificamente tudo que a gente está falando aqui, acredita. Porque ele fala, olha, a felicidade é feita de quê? De pequenos hábitos. Ele falou, olha, o ideal era a gente fazer yoga 1h30 por dia, respirar, breathwork mais 1h30, fazer mais um dia inteiro de caminhada na floresta e mergulhar no mar todo dia. Mas a gente não consegue fazer isso hoje. Teria que ter 72 horas no nosso dia. Mas por que a gente não consegue fazer 1h30 de respiração consciente? Eu não faço nem 1 minuto e meio. Então, ele defendeu o que ele chama de mínimos hábitos, né? Olha, 1 minuto e meio de respiração. Se você fizer 1 minuto e meio de respiração de manhã, de tarde, de noite, já vai mudar a sua vida. Micromeditações já muda a vida, né? Eu não consigo ser vegano ainda. Ok, mas eu já como baseado em plantas, né? Eu já como mais consciente, já dou mais um passo, né? Então, são micro hábitos ali que vão trazendo um resultado para a gente. E eu também entrevistei uma neurocientista, que é a Brudi Mantas, maravilhoso, foi o último podcast que eu publiquei lá no Clube da Transformação, e ela defende o conceito de pouco, pequeno e devagar, né? São 4 palavras ali, que eu não me lembro a outra. Que é o quê? Não adianta querer transformar tudo de uma vez, não adianta querer mudar tudo de uma vez, e não adianta ser no esforço. Não é sustentável. É igual fazer dieta, né? A Sophie Dehan escreveu O Poder da Dieta. O peso das dietas também. Volta tudo. Porque não muda a consciência. Eu acho que o primeiro passo é a mudança de consciência. Por isso que o sucesso consciente começa com a mudança de consciência, né? Com a expansão da consciência. Né? A gente expande a nossa consciência. A gente enxerga coisas que a gente não estava enxergando antes. E vê que é possível, né? É possível transformar. Você falou do hábito, né? Que a gente faça bem que seja pouco tempo. Eu costumo falar nas minhas palestras e curso que eu digo, tenta fazer o combo logo. Tipo, vai botar 10 minutos, procura um mato, qualquer grama que tenha, ou no prédio, ou numa praça, já bota o pé na terra, já toma um sol, já faz uma respiração, já faz uma energização com a energia do sol, faz um combo de 10 minutos, né? Já faz um 3 em 1, 4 em 1 ali de algum processo, já vai fazendo a energia, vai trocando os elétrons, já vai tomando sol que aumenta a vitamina D, a absorção de cálcio, aumenta a imunidade, um monte de coisa, né? Regula ciclo circadiano, né? Porque ativa a pineal. Então, tem tanta coisa já que o sol faz que a gente... protetor solar, sol não. Cara, por que sol não? Sol sim. Sol sim. É isso. Então, faz o combo. Tenta fazer para poder conseguir fazer o resto do dia com mais tranquilidade, porque alguma coisa você fez. Mas outra coisa que eu queria falar, que você falou no começo, que eu achei maravilhoso, que é algo que eu falo nos meus cursos. Quando eu falo no curso, a primeira coisa que eu falo, assim, quando eu vou começar, bom, seja bem-vindo, babá, eu já começo com uma informação que é: vamos tentar, né? Vamos conseguir, na verdade, resgatar o que você é originalmente. O que você é antes de você ter um nome, ter um CPF, ter uma profissão, ter uma sociedade, ter uma religião, ter uma cultura, ter uma família, ter um bando de dogma e obrigações.
Vamos tentar resgatar o que você é, o que você nasceu para. E quando eu me lembro da minha vida, o que eu era criança, o que é que eu mais fazia? Falava pra caramba. Eu era muito tagarela. Eu era muito amorosa, eu chorava, porque eu dizia, mamãe, tá doendo meu peito. Eu quero dar amor, eu não consigo, não é suficiente. Você, papai, minhas amiguinhas, não é suficiente, dói meu peito. Eu preciso tirar esse amor gigantesco dentro de mim. Então, eu emanava amor e aquilo me doía fisicamente. E eu sempre gostei de gente. Sempre fui psicóloga das minhas amigas e terapeuta das minhas amigas, e desde pequenininha dava dicas e tarará, e eu era, além de falar muito, eu era boa ouvinte. Então, eu disse, nossa, e eu tive essa percepção agora, adulta, né? Eu digo, gente, eu sempre gostei de falar, emanar amor, carinho e lidar com gente. E é o que eu estou fazendo agora. Depois dos meus 40 anos, dando curso, palestra, falando de amor, de carinho, trazendo verdades de conexão com si mesmo, né? Trazendo coisas que eu queria que alguém tivesse trazido para mim anos atrás, tirando o véu de tantos dogmas e coisas para as pessoas. E estou agora vivendo a minha verdade também, né? Vivo o meu trabalho de consultório, que eu já trabalho há 20 anos, mas, paralelamente, estou vivendo a minha verdade, que eu nasci para isso. Ontem, eu conversei com uma pessoa que ele é um cara que ele comentou comigo que ele teve vários trabalhos, que ele foi artista plástico, que ele foi cabeleireiro, que ele foi designer gráfico, não sei o que, ele falou um bocado de coisa. Aí eu disse, nossa, mas que curioso, né? Tanta coisa diferente. Aí ele falou, que combina com isso que a gente está conversando. Não, Guta, na verdade, eu, quando criança, eu era muito... tinha uma veia artística muito grande. Eu amava arte e amava desenhar. E terminou que, quando eu fui crescendo, eu sempre fui automaticamente buscando trabalhos que me traziam a arte. Né? O cabeleireiro, fazer os penteados, a arte. Depois ele foi estudando mais e fazendo outras coisas que para ele fazia mais sentido, designer gráfico, artista. Então, tudo realmente ele buscou e ele fez de acordo com o ser que ele é na originalidade dele, que é artista. E você também falou muito bem isso no começo, que o seu ser interior tinha essa tendência a ser dessa maneira, e você foi evoluindo aquilo ali. E isso é algo que as pessoas não se dão conta. Elas vivem frustradas porque elas não vivem a verdade delas. E às vezes nem sabem qual é a verdade, porque nem lembra, né? De tanto direcionamento do mundo. Uhum. É isso, e parte disso vem exatamente desse condicionamento, de a gente achar que tempo é dinheiro, que tem que correr atrás do dinheiro e não atrair, né, as oportunidades. Eu nunca gostei desse negócio de correr atrás também. Para mim, a gente tem que estar posicionado. Nós temos que estar posicionados aqui, olha, eu estou posicionado, eu estou pronto. Eu estou aqui pronto para servir, eu sou um canal aqui. Me usa aqui da melhor forma possível. Todos os dias de manhã, eu adorei você falar do combo, porque eu vou usar esse nome agora, porque o que eu faço é um combo também. Eu já faço exatamente isso, já faço ground junto com sun gaze, junto com a meditação, junto com o yoga, tudo junto. Já faço esse combo ali e é maravilhoso. E aí, eu acredito que a gente precisa conectar. Todos os dias a gente tem a oportunidade de conectar com pessoas, né? E eu agradeço, uma das práticas que eu uso também nesse combo é a gratidão, né? E eu agradeço todos os dias, né? Primeiro eu falo o seguinte, está tudo disponível para nós e para todos. Eu agradeço por isso, porque a gente não precisa competir. Está tudo disponível. Está tudo. Né? E eu já sou tudo aquilo que eu estou buscando. Então eu já sou aquilo, eu já sou essa consciência que tudo está contido, eu já sou. Não preciso correr, não preciso, já estou salvo, né? Eu já estou a salvo. E aí eu agradeço por todos os dias Deus me conectar com pessoas como você, Guta, que me ajudam a cumprir com o meu propósito. E por eu ser a pessoa que possa contribuir com outras pessoas para ajudar a cumprir com o propósito delas, como eu espero estar contribuindo aqui nesse podcast hoje. Então, essa é uma prática que eu tenho todos os dias ali e que me traz essa alegria ali, né, de poder compartilhar. E aí, quando vem os desafios, porque vem, né, quanto mais a gente... Você deve passar por isso também, né, minha amiga? Quanto mais a gente se espiritualiza e mais a gente se torna um canal de luz, vem desafios, né? Vem desafios para fazer a gente desistir, desafios para fazer a gente voltar porque a gente estava fazendo só. E aí a gente precisa respirar e usar as ferramentas que a gente tem a nosso favor para poder ir além. Então, o sucesso consciente para mim também passa por você ter acesso a usar ferramentas
que facilite a sua jornada. Porque não precisa ser difícil, não é no esforço, igual muitos gurus ainda defendem na internet. Ah, você vai ter o pior ano da sua vida para depois você ter o melhor ano, né? Não acredito nisso, né? Isso pode funcionar? Até pode funcionar, né? Que se não funcionasse, o Pablo Marçal não teria virado o que ele virou, né? Porém, eu não acredito que eu preciso passar por o pior ano da minha vida para eu ter outros anos melhores, né? Também. Então, assim como hoje, por exemplo, o que eu tenho feito, Guta? Eu já tive em evento com o Pablo Marçal, eu já tive com ele, já tirei foto com ele. Por que eu faço isso? Tem gente que fala assim, nossa, mas você tá lá, foi lá no evento do Wendel Carvalho, você não criticava ele? Criticava. Por isso mesmo que eu fui. Porque eu parei de criticar para poder aprender com eles. Porque não é porque eu não concordo com 5% do que eles falam ou fazem que eu não vou receber os 95%. Entende? Porque senão não adianta nada eu chegar e falar assim, namastê, em Lakesh, eu sou um outro você, e criticar uma pessoa porque ela fala uma coisa que eu não concordo, entendeu? Então, não. Eu acho que o sucesso consciente passa por aprender também a receber tudo de todos, que é um conceito que vem do Access, né? Eu gosto muito disso, receber tudo de todos. O que eu tenho para receber aqui dessa pessoa hoje, né? E aí a gente recebe. E isso pode ser praticado na vida, no trabalho, no planeta, em todo lugar, né? Isso fala muito do respeito, né, do outro ser humano, que a gente às vezes esquece e que, como você falou muito bem, e eu gosto de falar também, tipo, eu vejo, juro por Deus, eu vejo todos iguais. Para mim, o morador de rua tem o mesmo valor como humano de um presidente, de um rei, de qualquer coisa, e todos têm a acrescentar, inclusive crianças. Às vezes minha filha fala alguma coisa, porque antigamente, né? Menino, fica quieto, tu não sabe de nada, tu é criança. Nada. Criança pode ensinar também. Então, às vezes minha filha fala coisa, eu digo, filha, mamãe não tinha pensado nisso, você realmente falou alguma coisa que foi um ângulo diferente do que eu tinha pensado. Obrigada, gostei. Foi boa informação. Ou então, não, meu amor, mamãe não acha isso. Aí eu explico a ela, porque ela é criança, ela está aprendendo mais do que eu. Mas eu também estou aprendendo com ela. Então, o respeitar o ser humano, seja ele qual crença tiver e qual posição de hierarquia, de idade ou de trabalho ele estiver, ele tem a acrescentar. E a gente tem que estar aberto para isso. É burrice se fechar a outro humano achando que você não tem nada de absorver daquela pessoa. Não tem como. Até você falou do Marçal, ele agora também está falando muito sobre espiritualidade, mas aí, como ele é muito religioso, ele puxa para a parte religiosa, igreja, enfim. Mas ele está falando muito, está fazendo retiros agora e batizando o povo. Enfim, é algo que eu não concordo bem, porque eu não sou muito de religião, eu acho que as pessoas devem ser mais abertas e não se fechar a nenhum dogma, mas cada um faz o que acha melhor. Mas, de qualquer forma, mesmo eu não me concordando muito com o que ele está fazendo, eu estou achando interessante. De uma pessoa que só falava de trabalho, correr, papapá, se lascar, papapá, está falando que também tem que trabalhar o emocional e o espiritual. Então, é um passo muito interessante e é um alerta para as pessoas que são só céticas e isoladas desse pensamento, né, de business e fechou o resto. Não é assim. Sim. E eu acredito também que os negócios também podem ser conscientes, né, e abençoados. Né? Até outro dia me veio a expressão que eu vi em algum lugar, business e bênçãos, né? Então, dá para você ter business e bênçãos, então abençoar. E as empresas hoje também estão vivendo, eu vejo esse momento de transformação, Guta, né? Porque ainda existem empresas que acreditam na produtividade a qualquer custo, entendeu? Que acreditam que um colaborador é só um número ou um recurso, né? Que só mudou de nome, coloca o nome lá, colaborador, e mudou de funcionário, muda o nome de recursos humanos para departamento de gente, mas não muda as políticas, não muda a cultura, né? Então, para mim, o modelo que eu acredito é sair do modelo de o sucesso tradicional, que é competição, cobrança, né? Pressão, meta a qualquer custo, muita falta de consciência ali mesmo e você ter que perseguir seus objetivos ali para mostrar para o outro que você é bom, né? Metas muito ousadas e às vezes impossíveis, para um modelo mais consciente, que é o que eu chamo de sucesso consciente, ou seja, eu não vou deixar de ter objetivos, mas eu vou ter intenções positivas, porque pode ser que eu atinja uma coisa melhor. Pode ser que um produto que eu queria lançar acabou não dando certo, eu não forcei a venda dele, mas aquilo me levou a desenvolver um outro produto que foi muito sucesso, né? O post-it mesmo da 3M que a gente usa tanto até hoje, ele nasceu uma coisa que deu errado, né? Não colava direito lá, parece que um papel que desenvolver, e aí nasceu o post-it.
Então, assim, a gente tem que estar aberto à abundância mesmo, de um modelo mais humanizado, de um modelo de menos pressão, né, e mais acompanhamento. Eu sempre digo, por exemplo, cobrar. Cobrar é uma coisa que alguém tem que fazer quando ninguém acompanhou que ele precisava ter acompanhado para ter feito dentro do prazo. Então é muito comum nas empresas o cara falar assim: já vou mandar um e-mail cobrando aqui a pessoa. Mas por que você não manda um e-mail lembrando a pessoa, perguntando? Eu tenho que cobrar? Né? Então, eu estou agora, nesse momento, trabalhando, lapidando esse meu conceito do sucesso consciente que eu trouxe, né? Que não é meu, né? É nosso, de fazer essa transformação. Tanto tirar as pessoas desse lugar de vítima para ir para um lugar de protagonista e tirar as pessoas desse lugar de sobrevivência, de pressão, de medo, de escassez, para um lugar de abundância, de menos competição, mais colaboração, para um lugar de mais felicidade, mais alegria, mais contentamento e menos pressão e menos só olho no futuro ou no passado e mais viver o presente, né, com alegria, que é o que a gente está fazendo aqui gravando esse podcast, minha querida. E o que é que você falaria assim para as pessoas para conseguir alcançar o sucesso consciente? Só uma observação além disso que veio aqui. Existem muitas pessoas que são totalmente contra, céticas, influenciam esse lado negativo, né? Negativo nunca a gente diz cético demais, racional demais, business demais, como se não existisse aquele triângulo de corpo, mente e alma. É só mente e corpo e mais ou menos a mente, né? A alma foi pro beleléu, como se não tivesse, mas tem. Então tá lá, toda mazelada, mas tá lá, vivendo na sofrência, mas tá na racionalidade. E naquela competição, naquela coisa, naquela gana, porque tem gente que é meio do mal mesmo, né? Tem gente que parece que é frustração, hashtag para sempre, e só quer lascar o colega, ou prejudicar, ou se dar bem, ter aquela gana. E isso eu acho que é um fator que desmotiva muito as pessoas que estão querendo, porque quando você tem um trabalho independente feito meu, que só depende de mim, não compito com ninguém, estou na minha, eu digo da parte clínica, e na outra parte sou totalmente zen, todo mundo é colaborador, todo mundo é parceiro, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Agora, quando você está num meio empresarial e metade dos colegas é nesse negócio de um puxando tapete e outro, um lascando o outro, como uma pessoa, numa situação dessa, consegue se motivar a, mesmo nessa toxicidade, ter essa consciência, buscar essa consciência para ter esse sucesso realmente na vida, na questão. Porque esse sucesso consciente eu achei incrível, porque resume muito a meta que desejamos a partir do momento que a gente se cuida, né, e se equilibra. É o sucesso, né, na consciência. Então, o que é que você daria de dica numa pessoa que estaria nesse desafio? Muito boa pergunta, Guto. Eu acho que o primeiro fato para buscar esse sucesso consciente é não buscar. Parece contraditório, né? Porque quanto mais a gente busca, a gente quer, e eu, durante uma época da minha vida, eu fui muito, muito buscador, né? E eu acabei agora me tornando mais encontrador e menos buscador, não? Então eu falei, tá aqui já, tá disponível, eu não preciso, próximo, não, tá aqui disponível. E aí, como eu falei, eu acho que para mim o sucesso consciente ele é muito mais para ser vivido do que para um lugar para ser alcançado. Né? Aí, como que você vive, então, o sucesso consciente hoje? De forma simples. Por exemplo, respirando. Trazendo a respiração consciente. Você já muda o seu estado na hora. O Eckhart Tolle diz, uma respiração consciente é capaz de alterar seu estado emocional. Independente do que esteja acontecendo. Então, se você parar agora e respirar consciente, né? Podemos fazer isso agora, ó. Uma já é suficiente. 1 minuto, melhor ainda. 3 minutos, melhor ainda. Grátis. Eu não preciso de nada. Eu não preciso alterar em nada. Nada o que está vivendo. Nesse momento agora, quem está nos assistindo pode estar pensando assim, nossa, mas o Tocho está aí, está falando isso porque, né? Tocho já conseguiu alcançar o sucesso, já tem os apartamentos dele, já tem um podcast, já tem tudo. Não, senhor. Se vocês soubessem o momento que eu estou passando agora, nesse momento, meu pai está no hospital, ele está com 80 anos, ele acabou de fazer uma cirurgia, ainda bem que saiu da UTI, né? Então, que coisa boa. Nesse momento, eu estou vendendo meus apartamentos aqui de Florianópolis, então estou movimentando toda essa energia, entende? Nesse momento, eu acabei de desmontar meu estúdio, de entregar a sala,
né? Nesse momento tem muita coisa acontecendo na minha vida, entende? Então, assim, cuidado, amigo. Primeiro, cuidado com o que você deseja, né? Meu amigo, minha amiga que está nos assistindo aqui. Segundo, tem gente que acha que o dia que tiver sucesso não vai ter problema, e é o contrário. Quanto mais sucesso você tem, mais desafio você vai ter, e mais você vai fazer mais daquilo que você já faz. Então, o que eu recomendo? Que você possa parar, respirar, e a pergunta é, não é o que eu tenho que atingir para me deixar feliz, como que eu posso olhar para a minha vida hoje e viver exatamente com a realidade que eu tenho hoje, mas ser feliz com essa realidade. Ou seja, o que tem de bênçãos nessa realidade? É aí praticar a respiração, a gratidão, pisar na grama, abraçar uma árvore, tá ali tudo de graça, vai melhorar o seu estado e vai fazer você, inclusive, tomar decisões que você precisa tomar. Por quê? Para fechar aqui, né, Guta? Se você está muito infeliz fazendo o que você faz, o ambiente do seu trabalho já está muito tóxico, você tem que se lembrar que foi você que escolheu estar lá. E você tem a capacidade de decidir sair, porque mudar 20 pessoas que trabalham lá, você não vai conseguir mudar. Então, ou você muda o seu ambiente, ou você muda de lugar. Né? Aí tem gente que fala, mas eu não posso, que eu tenho filho, pode. Você pode o que você quiser. Agora, faz isso de maneira consciente. A decisão é sempre sua, autorresponsabilidade, respirar e agir com consciência. Essa que é a minha recomendação, querido. Nossa, você falou perfeito. É isso mesmo. Olha, eu tenho 2 filhas pequenas, tem gripe, tem problema, tem um bocado de coisa. Estou separada, então tem um monte de coisa para resolver, e logística, casa, trabalho, Recife, trabalho escola. Minha vida é uma loucura, é consultório, é podcast, é livro, é palestra. Minha gente, é uma loucura, é desafio um atrás do outro. É ar-condicionado que quebra, tem que resolver, não sei o que. E Recife é um calor da poxa, né? Vocês sabem. Agora, só uma pergunta rápida, Guta. Você, depois que você grava um podcast, não só esse, né? Outros. Como que você sai de um podcast, normalmente? Nós um sol de alegria. E aí, como é que vai ser seu dia? Como é que você vai resolver os seus problemas? É como se carregasse a bateria do celular. Eu também. Depois que eu falei com você aqui agora, nossa, meu Deus, meus desafios da vida, né? Eu vou até falar agora, aconteceu uma coisa num podcast que eu dei a entrevista. E, quer dizer, eles me entrevistaram, que também era online. Aí eu disse, olha, eu vou atrasar, tem um problema, estava com um problema com minha filha, teve uma confusão. Aí eu, menina... Enfim, eu resolvi o problema. Eu cheguei e disse, olha, gente, desculpa, eu estava quase cancelando, mas eu não vou cancelar, vamos fazer, a gente combinou de fazer, vamos fazer, era gravado, não tinha tanto problema, mas eu estava tão mal, assim, emocionalmente e tal, mas eu disse, ó, vamos começar, aí eu respirei fundo, eu digo, vamos. Aí eu, meio séria ainda, né, que eu estava tensa, estava estressada, aí a gente começou a conversar. Na metade, eu estava assim, não sei o que, lá, falando, toda feliz. Quando a gente terminou e finalizou a gravação, a gente ficou conversando depois um pouco, ela disse, Guta, tua mudança do começo para o final foi gritante. Eu digo, cara, porque eu estou fazendo o que eu amo, que é falar, e trazer amor, e conhecimento, e me conectar com pessoas. Então, como esse é meu propósito, eu vim para o mundo para isso, eu brilhei de alegria, o meu coração explodindo. Então, por mais que eu tenha problemas, quando eu faço o que eu vim para fazer, eu ressoo com essa energia. E eu fico numa felicidade gigantesca automaticamente. A gente recarrega a bateria da gente fazendo a gente. Maravilhoso, amei isso, hein? A gente recarrega a bateria da gente sendo a gente. Adorei, amei. Esse dá outro livro. Soltei agora. Eita, já me deu uma coceira aqui. Outro livro, tô capaz, viu? Capaz. Agora que me deu tempo de escrever, estou escrevendo o tempo todo. Meu amigo, muito obrigada. Eu amei. Foi muito mais bonito, muito mais feliz do que eu esperava. Amei esse nosso contato. Finalmente conseguimos fazer esse podcast. Estou muito honrada. Você falando que queria colaborar, você super mega colaborou. Eu estou muito feliz e honrada ter você aqui. Muito obrigada. Sei que todo mundo deve ter amado também. Por favor, deixa seu contato, Instagram, deixa tudo aqui, palestras, tudo que você tiver. Porque, gente, anotem quem vai ouvir. Quem não anotou, vai depois na descrição do vídeo, que eu vou deixar todos os links lá do Tosho, que é só clicar e vai direcionar direto para ele. Mas ele já vai falar aqui um pouquinho dos contatos dele. Querido, eu queria terminar aqui também agradecendo a você por esse espaço, por essa oportunidade. Eu amo também fazer isso, né? Eu sou uma pessoa que eu canalizo na interação.
Eu não canalizo sozinho, entendeu? Eu canalizo quando eu interajo com alguém. Aí me vem e vou canalizando igual você canalizou essa frase aí agora, né? E eu espero ter contribuído aí, né, para as pessoas. Espero todo mundo sair daqui desse podcast mais feliz do que entrou, como é meu caso aqui também. Né? Mas para quem quiser me acompanhar, meu Instagram é @tosho.256, TOSHO. Aí tem o Clube da Transformação, que é o meu canal, né? Que tem no Instagram também, onde eu coloco os cortes do podcast. E também no YouTube, que é Clube da Transformação Oficial. E tem o @pto.zen, onde tem uns apartamentos zen ali, para quem quiser conhecer, né? E foi muito interessante, Guta, você falar de palestras, né? Porque uma das coisas que eu senti no meu coração é que o próximo ano fiscal é o ano de eu voltar mais para o palco. Né? Então, eu nunca me posicionei como palestrante, eu sempre fui um facilitador, e eu sempre, né, conectei as pessoas, e aí agora eu estou sentindo também de transformar, né, o sucesso consciente não só num livro que eu já estou fazendo, né, o Caminho do Sucesso Consciente, um livro colaborativo, que eu vou lançar no próximo ano fiscal, mas também numa palestra, num workshop, né, e montar esse combo aí também, para poder contribuir com mais e mais pessoas, e quero fazer o evento também, que é o Sucesso Consciente Experience, que eu pretendo fazer em Recife, né? Eu pretendo rodar o Brasil com esse evento e quem sabe a gente não faz junto em Recife aí também. Com certeza, vai ser um prazerzão ter você aqui. E eu vou lhe dizer, viu, Tocho? Eu sempre fui muito backstage, eu sempre fui muito discreta. Então, o podcast, antigamente, eu botava, vou até simular aqui, como eu fazia antes. Quem já conhece aqui há tempo, eu fazia assim, ó, deixa eu botar. Eu acho que era assim. Era o convidado grande e eu pequenininha. Para que eu vou falar? Vou ficar só chamando a atenção do convidado, eu não preciso falar nada. Então, eu sempre fui a facilitadora, eu queria trazer pessoas, e eles que falam, eu dava um pitaco aqui de 10% do podcast. Só que eu tinha muito o que falar, mas eu me segurava. Então, eu ficava assim, me controlando para não falar, porque eu achava que era grosseiro eu ficar dando pitaco, falando o tempo todo, porque eu não queria ser indelicada, eu queria ovacionar o convidado, e eu ficava me segurando, falava quase nada. Aí foi quando todo mundo ficou, Guta, você tem o que falar porque você não fala. Você tem o que falar porque você não fala. E tem que fazer corte seu também, não é só corte do convidado. Tem que fazer corte seu, você fala coisa interessante, e mal dá para pegar o corte, sua tela é desse tamanho, é bem pequenininha, e fica feio. E eu disse: não, o convidado que é a estrela, eu não sou, eu só sou o rosto do programa. Então, eu sempre me colocava no backstage como somente uma facilitadora, né? Uma pessoa que trazia o convidado. Até tanta gente falar no meu ouvido, eu disse: cara, realmente, eu falo pra caramba, porque eu não estou falando no podcast que é meu, né? Porque eu não estou falando. Aí eu disse: sabe uma coisa, vou começar a falar, fazer o que eu vim para o mundo para fazer. E a gente vem, a gente faz o que a gente ama, a gente brilha, a gente conecta. E o curso a gente só pode explodir, parece que é um fogos, né? Quando você está dando uma palestra, está fazendo um curso. Tinha muito médium no meu curso e o povo dizia: Guto, parecia que estava um sol lá no palco, cada vez mais que tu falava, tu brilhava mais, enxergava uma aura fantástica, porque eles conseguiam ter essa capacidade psíquica de enxergar, né, além. E eles diziam: Guta, tu estava brilhando muito. Eu digo: porque eu estava feliz, eu estava amando. Então, aquilo ali estava sendo emanado. Quem tinha percepção de sentir, sentia. Quem tinha a percepção de ver, via. E eu, de fato, estava assim, gritando. Que no final, eu ia até para uma micareta, de tanta energia que eu tinha quando acabou o dia, de tão feliz que eu estava. E é isso, e faça isso, porque é a sua verdade, é o ser humano que você veio para ser nesse planeta, e você vai amar, e está tudo já direcionado para ser isso mesmo. Palestra, Mas curso. não vou pro palco sozinho, não. Porque para mim, por exemplo, eu jamais conseguiria fazer um evento em Recife sem ter você lá junto, entendeu? Não faz sentido para mim. Tá comigo. Eu gosto de colaborativo. Mas vamos fazer, vamos fazer. Já estamos cocriando. E ano que vem já está criado, já estará criado. Meu querido, um beijo. Muito, Gratidão. muito, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. Gratidão e até a próxima. Até, para mim também. Tchau, tchau. Tchau.